Vamos ler segunda carta de Pedro, capítulo 3. Enquanto a garotada sai. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, mantenha a sua Bíblia aberta. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre muitos assuntos, sobre todos os assuntos da existência humana, na verdade, sobre tudo que o homem precisa saber para se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo, mas a Bíblia aponta principalmente para a vida eterna e para a pessoa de Jesus Cristo. Toda a mensagem do Antigo Testamento pode ser resumida na frase: o Messias virá, Jesus virá. E toda a mensagem do Novo Testamento pode ser resumida também numa frase: Jesus veio e voltará. De modo que Jesus Cristo é o principal assunto da Escritura. Há outros assuntos secundários. Todos os outros assuntos são secundários. Jesus é o principal assunto. Na sua segunda carta, o apóstolo Pedro revela o propósito de ter escrito as duas cartas. E essas são as últimas palavras inspiradas do apóstolo Pedro. Vamos ler. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois, de propósito, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai amado, louvado seja o Teu nome. Nessa hora nos colocamos diante de Ti, enquanto igreja, mais uma vez, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, pedindo que o Senhor clareie a nossa mente, abra o nosso coração para ouvir e receber a Tua palavra, Senhor.
tem misericórdia de nós e fala a nós, Senhor. Fala ao teu povo por meio da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês sobre o tema esperando, aprendendo e agindo. Como devemos entender a segunda vinda do Senhor Jesus? Esse texto que nós lemos trata exclusivamente sobre isso, já que Jesus é o principal assunto e Ele não está entre nós corporalmente. Nós esperamos Ele voltar, e Ele voltará brevemente. Ele pode voltar a qualquer momento. Então, à luz desse tema, eu quero meditar com vocês sobre duas perguntas. Primeira, quais as lições acerca da segunda vinda que devemos aprender, que precisamos aprender? E segunda, que tipo de pessoas Deus espera que sejamos enquanto aguardamos sua vinda? Vamos começar pela primeira. Quais as lições acerca da primeira vinda que precisamos aprender de acordo com essa passagem? Há cinco respostas para essa pergunta. Primeiro, precisamos aprender que nos tempos do fim haverá homens zombadores. Versículos 3 e 4 diz isso: sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isto é, nos últimos dias, que compreende desde a assunção de Cristo para o céu até a sua segunda vinda. Essa é uma expressão técnica, digamos assim, do Novo Testamento, para se referir aos últimos dias. Jesus vai voltar e a igreja espera, mas muitas pessoas zombarão da fé dos cristãos. E, meus irmãos, essa zombaria tem aumentado à medida que os anos vão passando. E é do mesmo jeito que Pedro escreveu aqui, é literalmente. As pessoas dizem: que conversa, que Jesus vai voltar. Quando eu era criança, os crentes já diziam que Jesus ia voltar. Eu já estou velho, já tenho filho, já tenho neto e tudo mais, já estou perto de morrer e Jesus não voltou ainda. E cadê os crentes? Cadê que Jesus não voltou? Cadê que os crentes não estão certos? Então isso é esperado. Exatamente desse jeito o Senhor nos alertou por meio do seu santo apóstolo Pedro. Haverá homens zombadores, zombando da fé cristã e da esperança cristã. Essa zombaria não é somente em relação à sua segunda vinda, é óbvio. Zombam da nossa fé, porque acreditamos que o casamento é entre homem e mulher apenas. Zombam da nossa fé, porque acreditamos que não devemos matar inocentes. Preservamos a vida desde a concepção, defendemos isso. Zombam da nossa fé por julgarem que os nossos princípios são arcaicos. Não são arcaicos, estão firmados na verdade, na palavra de Deus. Em segundo lugar, devemos aprender que os crentes devem confiar em Deus, porque sua palavra é poderosa. Então, de repente, alguém pode se sentir abalado com uma crítica, com uma zombaria da sua fé. Alguém mais novo convertido, que ainda não tem certeza, alguém mais jovem, na escola ou na universidade, pode ser zombado, como muitas vezes eu fui quando era garoto, na escola, não no seminário, mas na escola, sim, muitas vezes, e no trabalho também. Como podia eu, com mais de 18 anos de idade, ser virgem ainda? Muitas vezes zombaram de mim, e às vezes eu sempre dizia: é porque eu sou crente. E aí tinha gente que dizia: não, pedia perdão, desculpa, porque eu tenho um crente também na família, minha mãe é crente e tal. E tinha gente que continuava zombando a si mesmo. Nunca liguei para isso. Eu sabia que Deus estava preparando algo melhor para mim. Meus irmãos, a palavra de Deus sempre se cumprirá. Nós devemos confiar nela até a segunda vinda. Olha o que diz os versículos 5 a 7. Pois, de propósito, falando desses zombadores, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta terra foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pela mesma palavra, que é a palavra de Deus, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então, pela palavra de Deus, nós temos certeza do que aconteceu com o mundo antigo. E o que aconteceu? Foi destruído pela água.
Esse texto é uma das provas que o dilúvio aconteceu e que foi universal. Não há dilúvio local, tá? Além do mais, além da Bíblia sempre ensinar um dilúvio universal, a palavra de Deus e a promessa de Deus em relação ao dilúvio é que aquilo jamais voltaria a acontecer. E nós temos visto muitas inundações locais, esse ano mesmo, do ano passado para cá. Então seriam dilúvios locais semelhantes ao que aconteceu com Noé? Não, com Noé foi no mundo inteiro. E as provas estão pelo mundo todo. Há provas interessantes, irmãos, no Ceará, por exemplo, lá no Juazeiro, na região do Crato, há pedras lá no alto, lá na serra, que só são encontradas onde tem água salgada. Quem levou aquelas pedras para lá? Aconteceu o seguinte: um dia o mundo todo foi mar. Todo mundo foi coberto pela água do mar, com as águas da chuva e as águas que vieram debaixo da terra, conforme Gênesis capítulo 6. Então essa história que muitos sertanejos dizem, o sertão já foi mar, é verdade, já foi. Não somente o sertão, todo mundo foi mar, todo o planeta foi coberto. E aí nós temos algumas evidências da obra de Deus espalhadas, que podem ser comprovadas pelo homem, pela arqueologia e por outras ciências. Mas para nós a palavra de Deus é suficiente e ela não se contradiz. E o Deus que escreveu esta palavra, a Bíblia, por assim dizer, também criou e sustentou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Então, irmãos, pela palavra de Deus, todas as coisas serão destruídas brevemente. Agora não mais pela água, mas pelo fogo. O fogo está reservado para homens ímpios. Estes que zombam da nossa fé serão destruídos pelo fogo. Há uma severa advertência da palavra de Deus aqui, que é em relação ao arrependimento. Se há entre nós alguém que zomba da fé cristã ou que não é cristão, arrependa-se hoje mesmo, porque o Senhor que vai salvar o seu povo vai destruir todos os ímpios. É isso que diz o texto. E Deus não erra, Deus não mente, Deus não brinca, Deus não falha. Arrependa-se de seus pecados, chegue-se a Cristo, para você não ser destruído também. Nos tempos de Noé, apenas 8 pessoas foram salvas. Hoje, muitas pessoas mais serão salvas. Nós já somos muito mais que 8, né? E a igreja do Senhor tem mais ou menos 2 bilhões de pessoas pelo mundo. Mas tudo será destruído novamente. Ou você acha que o mundo vai acabar com Vladimir Putin apertando o botão, uma guerra, uma bomba nuclear e tudo vai ser destruído? Não, irmãos, não vai ser assim. Pode ficar tranquilo. Quando Putin ameaçar a Ucrânia, quando Kim Jong-un ameaçar a Coreia do Sul, o mundo não vai acabar assim. Nós já temos o roteiro do fim do mundo. Está aqui. Quem leu já conhece, já sabe como vai acabar. Não tem para que temer esses homens. Antes nós devemos temer a Deus. Terceira lição que devemos aprender antes da vinda do Senhor: Deus é soberano e age no tempo certo. O verso 8 diz: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está citando aqui o Salmo 90, que fala da eternidade divina. Pedro não está falando dos dias da criação, como alguns acham, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que cada dia ali foram 1000 anos. Não. Cada dia ali foi um dia mesmo. Pedro está falando da soberania de Deus e da sua eternidade também. Deus age no tempo certo. Qual é o momento em que Jesus vai voltar? O próprio Jesus disse: nem eu sei. Como é que pode isso na Trindade? Alguns acham que Jesus sabe hoje já. Como é que você sabe que Jesus sabe? Se a última vez que Jesus tocou nesse assunto, ele disse: eu não sei. Não há uma nova informação na Escritura. Nós estudamos a doutrina da Trindade ontologicamente, é o ser de Deus, e economicamente é a divisão das funções das pessoas da Trindade. Deus, o Pai, não morreu na cruz. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, não é o Pai. O Espírito Santo é quem fortalece os crentes para testemunharem da ressurreição do Senhor, não é necessariamente o Pai. Há uma divisão nisso.
seja como for, o Deus Trino age no tempo certo, porque Ele controla todas as coisas. Ele pode fazer isso, porque Ele é soberano. Em quarto lugar, por que Jesus ainda não voltou? Por que Deus permite que os crentes fiquem sendo zombados tanto? E por que Ele não volta logo para nos socorrer, né? Está cada dia pior, tá? E não vai melhorar, não vai. Na verdade, nós seremos tirados daqui. Jesus não voltou ainda, de acordo com o versículo 9, por causa da sua imensa misericórdia. E o texto bíblico diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Esse texto não está falando de qualquer promessa de Deus, não é? O Senhor não retarda as suas promessas, é no singular, a sua promessa. A promessa de Deus é em relação à segunda vinda de Cristo. Deus não retarda nenhuma de suas promessas de fato, obviamente, mas Pedro não está falando sobre as promessas de Deus, está falando sobre a promessa da segunda vinda, a principal, aquela sobre a qual nós devemos nos firmar. Jesus vai voltar e toda dor, todo sofrimento, todo problema, todo pecado, toda falta terá fim. Jesus vai voltar. É nisso que nós nos confiamos, é isso que nós nos apegamos. Há alguns anos, há 2, 3 anos, muitos estavam extremamente preocupados, eu também. O que é que adiantou? Adiantou que sempre adianta quando a gente se preocupa? Nada. O único povo que estava 100% garantido, se a pandemia matasse todo mundo, o coronavírus matasse todo mundo, ou deixasse todo mundo pobre, ou sequelado, era a gente, eram os crentes, porque o nosso tesouro não está aqui, não pode ser roubado, não pode ser perdido, o governo não pode manipular, aliás, nenhum governo. Nossa esperança não está aqui. Alguém pode amanhecer rico amanhã, pode receber uma herança, pode fazer um bom negócio, ou a gente pode amanhecer pobre, doente, sem filhos e com amigos para nos infernizar, como aconteceu com Jó também. Pode acontecer. Nós estamos sujeitos às mesmas circunstâncias que qualquer ser humano que está aqui debaixo do sol, que é a linguagem que Salomão usou em Eclesiastes. Mas isso tudo acaba aqui. Quando o Senhor se manifestar, tudo isso terá fim. Então Jesus não voltou ainda por misericórdia. Ele quer salvar você, Ele quer você perto dele. Talvez hoje seja o dia de você entregar a sua vida a Jesus, passar a ser um crente, vai lá para o Peniel, vai para esse retiro, vai ver os primeiros passos na fé, vai ter a vida transformada por Jesus Cristo, vai saber o que é bom de verdade. Bom de verdade é servir a Deus, bom de verdade é poder contar com Deus, bom de verdade é estar angustiado e ler a Bíblia e ter paz no coração, bom de verdade é ter Jesus como amigo. Isso que é bom. Saúde é bom, irmãos, mas saúde não é a maior bênção de Deus para a nossa vida. Aliás, a Bíblia não diz isso em nenhum lugar, isso é invenção nossa. Dinheiro é bom demais, deve ser muito bom, entendeu? Eu nunca tive, mas deve ser bacana. Eu vejo o pessoal feliz, deve ser bacana. Mas a graça de Deus é o melhor de tudo. O Salmo 63, verso 3 diz o seguinte: a tua graça me alcançou. Não é exatamente isso. A tua graça vale mais que a vida, por isso meus lábios te louvam. A graça de Deus, aí sim, é a maior bênção da nossa vida. Não a saúde, não o dinheiro, tudo isso é bacana, é bom, mas a graça de Deus é melhor. Em quinto lugar, o que devemos aprender até que Jesus volte? Devemos aprender, conforme o versículo 10 nos ensina, que Jesus voltará a qualquer momento, e nós precisamos estar preparados para isso.
Veja só o que diz o verso 10, irmãos: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ou seja, o dia do Senhor, que também é chamado depois de dia de Deus, no mesmo texto, é o dia que Jesus Cristo vai voltar. O dia do Senhor aqui não é o domingo, é uma referência à segunda vinda. Em outras passagens, o dia do Senhor o domingo é chamado dia do Senhor. O dia do Senhor, ou seja, Jesus voltará a qualquer momento, como o ladrão. A Bíblia sempre usa essa ilustração do ladrão para se referir a algo repentino, algo que a gente não está esperando, algo que pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que antes desse culto acabe, não por causa da gente, mas porque Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Pode acontecer quando a gente estiver dormindo. Aliás, deve ter muita gente dormindo quando Jesus voltar, dormindo literalmente, porque se é noite aqui, é dia do outro lado do mundo, então fica difícil, né? De estar todo mundo acordado mesmo. Mas Ele vai voltar a qualquer momento. Eu estou tranquilo. Quando Ele voltar, vou poder cantar como diz aquele hino: quando se fizer chamada, lá estarei. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, como diz outro hino, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer. Então eu estou tranquilo, eu sei que vou me encontrar com Ele. Você também sabe disso? Você também está tranquilo? Você pode botar a sua cabeça no travesseiro mais tarde e dizer: volta, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Você está aflito, não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer quando morrer. As pessoas pensam que no último dia, de última hora, Deus vai dar uma brasileirada e vai dar um jeitinho. Não vai. Como foi nos dias de Noé, assim também será no dia da sua segunda vinda. Os homens estavam vivendo normalmente, não estavam necessariamente fazendo nada pecaminoso. De acordo com Mateus 24, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, estavam seguindo sua vida. De repente veio o dilúvio e levou a todos. Mas vocês sabem como veio o dilúvio de repente, né? Noé construiu uma arca, provavelmente levou cerca de 120 anos, uma passagem difícil de interpretar, para construir. Talvez ele tenha até contratado outras pessoas para ajudá-lo, não há nada que impeça isso. Mas quando a arca estava pronta, de repente, animais, alguns de 7 pares, os animais limpos, entraram na arca, e Deus fechou a porta por fora. E Noé e sua esposa, seus filhos e suas noras, as 8 pessoas passaram uma semana trancados dentro da arca, e os homens zombando: cadê que vai chover? Que conversa é essa? Olha aí, deve estar cheiroso aí dentro, hein? Essa bicharada toda, comendo e descomendo, como diria Chicó, né? Meus irmãos, não é à toa que a arca muitas vezes é comparada com a igreja. Às vezes as pessoas zombam de nós porque estamos na igreja, não no templo, né? Não nesse templo. Tem muitas igrejas que se reúnem debaixo de uma árvore e em outros lugares, em casa, enfim, às vezes até escondido. Mas quando nos reunimos, essa comunidade é a igreja. E as pessoas zombam porque a gente vive em comunidade, porque no domingo a gente se arruma e vem para a igreja, porque às vezes não fica para ver o final do jogo, como muitas vezes acontece comigo também, ou porque a gente vai para a praia e volta cedo, ou não vai porque tem culto, tem que dar aula, ou vir para o culto, dar aula para as crianças e um monte de outras coisas, e porque tem um monte de problemas dentro da igreja, e muitas vezes quem provoca esses problemas é a gente mesmo. Às vezes a igreja está mal cheirosa, como a arca também estava mal cheirosa durante uma semana, mas era o lugar mais seguro para as pessoas viverem no mundo. Todo mundo que estava fora morreu, e não morreram afogados de repente, devagarzinho não. O texto bíblico diz que choveu durante 40 dias e 40 noites, mas o texto bíblico também diz que as grandes fontes do abismo se romperam, ou seja, veio água de baixo rapidamente, e até animais foram fossilizados vivos.
Em Sousa, na Paraíba, lá na região do Crato, no Ceará, e em outras partes do mundo também, fósseis de animais foram fossilizados vivos, estavam se alimentando. Só o dilúvio bíblico explica a fossilização de animais vivos. O dilúvio veio e levou a todos, foi rápido, foi no instante. Assim também será com a vinda do Filho do Homem. Virá rápido, não vai dar tempo de pensar nada, não vai dar tempo de se arrepender, não vai dar tempo de procurar um pastor para confessar os pecados, não vai dar tempo de fazer a oração de um crente pecador, não vai dar tempo de fazer discipulado. Façamos agora, agora é a hora. Jesus está voltando, Ele voltará a qualquer momento. Você está pronto para o encontro? Quando se fizer chamada, lá estará. Essas são as 5 lições que o texto nos aponta, que devemos aprender até a segunda vinda. E diante disso, o texto também diz 7 maneiras pelas quais nós devemos nos comportar até Jesus voltar. Diante disso, vejamos, em primeiro lugar, de acordo com o verso 11, devemos ser pessoas santas e piedosas. Santas e piedosas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa devem ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Aqui são sinônimos. A palavra piedade é a palavra santidade. A palavra pio é a palavra santo, tanto em latim como em português, mas caiu em desuso. Praticamente ninguém mais usa, a não ser quando o novo Papa surge, né? Pio X, Pio XI, Pio XII, aí é um título para o Papa. Mas a palavra pio é a palavra santo, ou seja, temos aqui uma ênfase numa vida de santidade. Assim deve ser a nossa vida até Jesus voltar. De modo geral, os nazarenos acham que sabem tudo sobre santidade, mas ninguém sabe tudo. Ninguém. Irmãos, santidade é o afastamento do pecado e a aproximação de Deus. É isso. No livro de Levítico, santidade muitas vezes é somente não fazer o mal ao próximo, é não colocar o pé para o cego não cair, é não dar a instrução errada para o mudo, é não defraudar ninguém, é não machucar as pessoas, é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa íntegra. Muita gente acha que santidade não é possível sem uma semana ou 40 dias de jejum e oração, sem ler a Bíblia um mês. Mas tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Precisamos sondar o nosso coração, pedir a Deus que nos ajude, para que Ele nos mostre: olha, Bruno, é isso que falta para você, é isso aqui, esse ponto. Aí Ele mostra, a gente se arrepende, conserta, diz, agora falta esse, agora aquele de ontem faltou hoje, e assim vai. Devemos também ser pessoas que realmente aguardam a vinda do Senhor Jesus. Verso 12 diz: aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Ansiosamente. A Bíblia combate qualquer tipo de ansiedade, a não ser a ansiedade pela segunda vinda de Jesus. Por essa nós devemos ter ansiedade, por essa causa, por essa razão. E a gente sabe o que é ansiedade, não é isso? É aguardar, esperar, puxa, está demorando, cadê que não chega? É como a criança que está esperando em casa, a mãe que saiu e chegou e ficou de chegar a tal hora, e a criança olha no relógio, cadê mamãe que não chega? Ou é como o torcedor de futebol que está esperando o time para ser campeão há muito tempo, e o time está sendo campeão e ainda faltam 20 minutos e o adversário está atacando muito, diz, puxa, esse tempo que não passa, vem aquela ansiedade. A gente tem ansiedade com muitas coisas ao longo do ano. São 12 salários, ou 13, ou 14, a depender da categoria que a gente espera. É o cartão virar, as contas para a gente pagar. A gente fica ansioso para melhorar logo. Quando a gente está doente, toma remédios, puxa, ainda falta tanta dose, ainda daqui a 8 horas a segunda dose. Fica ansioso quando o dente dói, né? Dor de dente é terrível, né? Nossa amiga ali sabe bem resolver isso. A gente fica ansioso para sair de uma situação difícil, mas a Bíblia está nos convidando para a gente ficar ansioso, para entrar numa situação fácil, gostosa e confortável, que é ficar ansiosos pela segunda vinda do Senhor. É acordar de madrugada,
pensar, puxa, eu estou aqui nessa cama ainda, não fui arrebatado, Jesus não voltou ainda, será que está havendo? Puxa, será que é hoje que Jesus volta? Será que é hoje que vai ter fim o meu sofrimento, a luta? Será que é hoje que eu vou me encontrar com o Senhor? Ter aquelas dúvidas, poder abraçá-lo? Será que é hoje? Como será que Pedro escreveu essas palavras? Já fazia muito tempo que ele não via Jesus. E Pedro amava muito Jesus. Amava muito. Pedro foi perdoado dentro de um barco, fazendo uma pesca milagrosa, que quase afunda 2 barcos. Se afastou de Cristo, literalmente se afastou, se ajoelhou, disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Jesus disse: me siga, eu vou fazer de você um pescador de homens. Ele seguiu Jesus, andou com Jesus pouco mais de 3 anos, não queria que Jesus fosse para Jerusalém morrer. Não, quando aquelas multidões foram embora, Pedro disse: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele estava ali perto da fogueira, na casa do sumo sacerdote, e por várias vezes Pedro negou o Senhor na mesma noite, 3 vezes em cada evangelho, mas Jesus não disse apenas 3 vezes me negarás, tá? Se você contar direitinho, dá muitas vezes, não dá só 3 não, dá 3 vezes em cada evangelho. É possível que Pedro tenha negado Jesus naquela noite publicamente pelo menos 12 vezes. Jesus o perdoou, Jesus o restaurou. Jesus disse para ele cuidar dos seus cordeiros, ou seja, das criancinhas. Jesus disse para ele cuidar das suas ovelhas, ou seja, dos crentes da época. Pedro liderou a igreja no começo, depois se associou com Tiago, irmão do Senhor. Depois o foco saiu de Jerusalém, foi para Antioquia, para a obra missionária, com Paulo, Barnabé, depois com Paulo e Silas. E Pedro ficou amando o Senhor. Depois, já longe daqueles episódios, cronologicamente, já perto do fim da sua vida, quando sabia que estava para morrer, Pedro escreveu essas 2 cartas. Na segunda carta, capítulo 1, verso 14, Pedro escreveu o seguinte: sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Ou seja, Jesus tinha revelado que ele ia morrer em breve. Agora ele estava muito feliz porque ia se encontrar com o Senhor. E ele escreveu para que todos aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos na época, estavam recebendo suas 2 cartas e outras cartas também, se animassem para ficarem ansiosos com a segunda vinda do Senhor. Não foi só mais uma lição de Pedro, não foi só mais uma carta. Pedro de fato estava ansioso para se encontrar com o Senhor. Ele estava com saudade de Deus. Pense naquela pessoa que você ama, que você não vê há muito tempo. Saudade, né? Saudade é uma das piores dores, minha mãe diz. E é verdade. É verdade. Tem dor que tem remédio, saudade não tem, né? Será que nós estamos com saudade de Jesus? Ou estamos ansiosos para conhecê-lo, literalmente falando? Verso 13 diz que tipo de pessoa nós devemos ser: pessoas que aguardam novos céus e nova terra. Acompanhe comigo, verso 13: nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Meus irmãos, nós, enquanto cristãos, não devemos esperar ou não aguardamos a manifestação do anticristo. Há muitos irmãos que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Convido vocês a ler novamente o Novo Testamento com mais detalhes, com mais atenção. O que a igreja aguarda é a manifestação da segunda vinda, não a manifestação do anticristo. O anticristo não é para a igreja, o anticristo é para aqueles que não entraram na igreja, para os homens ímpios, para os zombadores, para aqueles que serão destruídos se não crerem, não para a igreja. Para a igreja está reservada a bendita esperança dos santos, a manifestação da segunda vinda, a manifestação do Senhor Jesus. Nós devemos aguardar e aguardamos novos céus e nova terra, onde a gente não vai precisar
se preocupar com a economia do nosso país, com a moralidade, com a multiplicação dos ministérios ou secretarias, com dinheiro desviado para propaganda eleitoral de candidatos A ou B, para a corrupção no governo, para problemas na igreja. A gente não vai precisar se preocupar com nada disso. Nos novos céus e nova terra habitam a justiça, e a justiça é uma das marcas divinas. Aliás, um dos nomes de Deus é esse: Yahvé Tsebaot. O Senhor é a nossa justiça, Ele é a nossa justiça. Aqui na terra a gente tenta fazer justiça um pouquinho, há instâncias para isso, há pessoas que trabalham com isso e a gente se beneficia, mas aqui não há justiça plena. No novo céu e na nova terra terá, porque o próprio Deus fará justiça a todos nós. Agora, o fato de saber que Deus fará justiça te deixa feliz ou triste? Todos os pecados serão responsabilizados, todos os pecadores serão por Deus confrontados, nada vai passar, Deus não alisa a cabeça de ninguém, todos serão punidos. Isso te alegra ou te entristece? Toda a gente que puxou o tapete do outro será punida, toda fofoca será punida, todo pecado será confrontado por Deus, nada vai ficar impune, nada. O próprio Deus fará justiça. Quarto tipo de pessoas que devemos ser, de acordo com o verso 14, devemos ser pessoas que se esforçam para aquele encontro perfeito. O verso 14 diz: por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Como é que a gente se esforça para ser achado por Ele sem mácula e sem repreensão? Nos arrependendo dos nossos pecados. É se esforçar para viver em santidade, se arrependendo dos pecados. Todos nós pecamos, e é muito provável que todo mundo tenha pecado aqui hoje. O que resta para nós? Arrependimento e perdão. Só virá arrependimento, aliás, só virá perdão quando houver arrependimento. Na primeira carta de João, está até aberta aqui na minha Bíblia, diz para a gente confessar os nossos pecados. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Veja que o apóstolo João se incluiu, ele era batizado com o Espírito Santo, ele era inteiramente santificado. No entanto, ele não se exclui não. Muitos irmãos nazarenos não entenderam a doutrina de santidade, que não é que a gente deixe de pecar, não, isso é impossível. Aliás, isso é uma heresia. Ninguém deixa de pecar, ninguém, não nessa terra. E como deve ser a confissão? Nominalmente. O fato de João ter escrito que nós devemos confessar os nossos pecados significa que em português não traduz com a devida força. Significa que devemos confessar pecado a Deus. Senhor, me perdoe porque eu fui glutão, me perdoe porque eu fui preguiçoso, perdoe aquela inveja que eu tive, Senhor, perdoe a fofoca que eu tive, perdoe aquele julgamento injusto que eu fiz do irmão que estava tentando te servir, Senhor, perdoe por aquele imposto que eu não paguei. É assim, porque, irmãos, quando confessamos nossos pecados nominalmente, a culpa realmente vem à mente, a culpa realmente aparece, a gravidade do pecado é diferente do que ajoelhar diante da cama minutos antes de adormecer e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Quais? É bem diferente. Imagina que uma criança chega para o pai ou para os pais e diga: me perdoe pelo que eu fiz. Não, assim. Qual pai aqui perdoaria? Não, vai para a chinela. Sim, tu vai cantar. Diga o que é que você fez primeiro. Você vai apanhar por isso, vai ser punido por isso. E aí depois do seu castigo é que você estará livre. Não é muito diferente com Deus. Em Hebreus capítulo 12, o autor diz que nós recebemos algumas chineladas de Deus, algumas pancadas, tal como nossos pais antigamente nos puniam. E Deus faz isso para o nosso bem, porque não há nenhum filho que ele tenha recebido que ele não tenha feito passar pela sua disciplina.
Veja, ele compara a criação dos pais, que nos davam algumas palmadas quando a gente era criança. Então, irmãos, devemos nos esforçar para esse encontro perfeito. Em quinto lugar, devemos saber que somos pessoas privilegiadas. O verso 17 diz: porque, amados, sabendo disso de antemão, nós sabemos disso de antemão. Quantas pessoas dariam rios de dinheiro para saber dessas coisas que nós sabemos, para se prevenirem, para não serem pegas de surpresa? Mas não é assim que o Evangelho acontece. O Evangelho é de graça, é para todos, é para quem crê. Não está restrito a pessoas que podem pagar, não está restrito a pessoas que moram num lugar e não no outro, está restrito àqueles que abrem ou não o coração para Deus e sua palavra. Nós somos pessoas privilegiadas, porque sabemos disso, estamos tomando todas as providências para que tudo dê certo naquele bendito dia. Nós somos pessoas privilegiadas. Devemos, em sexto lugar, também ser pessoas firmes na fé. O verso 17 ainda diz: guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Desde que o mundo é mundo, há homens sem princípio. O primeiro assassinato da humanidade aconteceu num culto. Foi por o pecado da inveja, porque Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. No meio do culto, Caim pegou uma pedra e matou seu próprio irmão. Então não pensem, não sejam inocentes ao ponto de pensar que na igreja todo mundo é gente boa. Não caiam nisso. Aliás, eu fico surpreso quando eu vejo alguém surpreso de encontrar alguém ruim na igreja. Na igreja eu me decepcionei muito, eu pensei isso, aquilo. Pensou por quê? Porque era imaturo, né? Por isso que pensou. Porque se você conhece sua própria natureza, você sabe que você mesmo é ruim, e que se não tiver ninguém ruim aqui, já basta você, já basta eu. Então por que tamanha surpresa? Por que? Eu pergunto. Mas na igreja fizeram isso comigo. E você fez o que com os outros? Santo de Jesus Cristo, que nunca pecou na história da humanidade, que nunca falou mal de ninguém, que nunca prejudicou ninguém na igreja, nem no trabalho, nem na vizinhança, nem canto nenhum. Praticamente um crente glorificado que vive entre nós. O que é que você fez? Nunca fez nada? Não tem do que se arrepender? Não tem de ter vergonha de nada? Foi só os outros que fizeram a nós? Só os outros que falaram mal de nós? Só os outros que nos prejudicaram? Nós nunca fizemos nada com ninguém? Irmãos, pelo amor de Deus, a gente quer enganar quem? Nós estamos diante de Deus, diante dele todas as coisas estão nuas e patentes. Aqui não tem criança, irmãos. Há pessoas más, mas não vamos deixar que elas nos façam vacilar na fé. É isso. E em sétimo lugar, que tipo de gente a gente deve ser? Pessoas que crescem na fé. O verso 18 fala exatamente sobre isso. Antes, ou seja, ao invés de fazer a nossa firmeza da fé vacilar por causa desses homens sem princípios, antes, ao contrário, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Meus irmãos, o crescimento na fé é esperado por Deus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, ele escreveu justamente sobre isso, no capítulo 2, versículo 2. Aliás, capítulo 2, versos 1 e 2. Portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja, ou seja, pecados de modo geral, e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Nós sabemos que os bebês se alimentam exclusivamente de leite. Aqueles que têm problemas têm que tomar alguma fórmula. Depois é que vão ser incluídos na dieta pastosa e depois na dieta sólida e assim por diante. Minha esposa é nutricionista, eu já vi ela fazer várias vezes esse tipo de procedimento com amigos da família, enfim, parentes de maneira geral, e todos os meus primos eu vi isso acontecer, e com meu irmão e tudo mais.
Pedro está fazendo uma comparação que qualquer pessoa consegue entender. Tal como bebês precisam de leite puro para crescer, vocês devem desejar esse leite puro também. No entanto, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, o autor nos alerta para não permanecer apenas nesse leite a vida toda, mas para crescermos espiritualmente. Hebreus 5,12 diz o seguinte: de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Opa, aqui os irmãos não estão sendo incentivados, estão sendo repreendidos, porque embora já devessem ser mestres, ainda eram alunos. Deus espera maturidade dos seus filhos, crescimento espiritual. Vamos imaginar o seguinte: quantos anos de crente eu tenho? Cada um pense. Quantos cultos eu já participei? Se você participa uma vez por ano, né? Uma vez por semana, são 52 semanas, em 10 anos, pouco mais de 500 cultos, mas é uma média baixa, porque geralmente quando a gente é criança, adolescente, novo convertido, a gente praticamente está todo dia na igreja. Então, em 20 anos, já foram bem mais de 1000 cultos, né? Bem mais. Fora as leituras bíblicas que a gente fez, os filmes, os PNLs e tudo mais. Eu quero saber se aquilo que nós recebemos da parte de Deus é proporcional ao nosso crescimento, à nossa maturidade, ou estamos aquém disso. A Bíblia tem 1189 capítulos. Vamos arredondar para 1200 para fazer um cálculo melhor. Se alguém lê 40 capítulos da Bíblia por dia, em um mês lê a Bíblia toda. 40 capítulos é muito, para mim também. Eu tenho outras coisas para fazer, tenho só a Bíblia para ler não. Se alguém lê 20 capítulos por dia, em 2 meses lê a Bíblia. 20 é muito para mim, a vida toda é muito. Um mês, 2 meses ainda dá. Se alguém lê 10 capítulos por dia, em 4 meses lê a Bíblia. A verdade é menos que isso, né? Ou seja, por que a gente tem lido tão pouco a Escritura? Meus irmãos, na verdade a Bíblia ensina que nós deveríamos, entre outras coisas, fazer o pastoreio mútuo. Colossenses 3,16 ensina isso. Aconselhai e instruí-vos mutuamente em toda a sabedoria e entendimento, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Até com música nós deveríamos pastorear uns aos outros. O crescimento na fé significa também que nós vamos compartilhar a nossa fé. Em Hebreus, que é uma carta que é altamente exortativa, capítulo 3, versículo 12, nós lemos: irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai. Exortar não é repreender, tá? Exortar é animar. Animai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Já imaginou se todo mundo aqui fizesse isso, animasse uns aos outros todo dia? Ninguém se desmotivava, ninguém se desviava, ninguém ficava aflito, ninguém. A igreja em Roma foi fundada, sabe por quem? Quem sabe quem fundou a igreja em Roma? Nenhum dos apóstolos. Não se sabe. O que sabe é o seguinte: que aqueles irmãos que a gente hoje em dia chamaria de leigos, estavam plenamente supridos pela palavra de Deus. Por quê? Porque buscavam a Deus. Em Romanos 15:14 nós lemos: meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade, ou seja, eles estavam cheios do fruto do Espírito. Lembra? O fruto do Espírito no singular, fruto é um só, obras da carne são 15. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fé, bondade. Eles estavam cheios do fruto do Espírito e plenamente supridos de todo o conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. O que é que nos impede de viver assim, irmãos? Da parte de Deus, nada.
Aliás, Deus quer que vivamos assim. O apóstolo Pedro recomendou que vivêssemos assim. Ele disse para a gente ser maduro na fé, crescer na graça e no conhecimento. Meus irmãos, esperando, aprendendo e agindo até que Jesus volte. Quais são as lições que devemos aprender? São diversas. Que tipo de gente Deus quer que a gente seja? Mais parecido com Jesus. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, que nos instrua. Deus amado, bendito seja o teu nome. Obrigado, Deus, pelo teu povo que aqui chegou. Tem misericórdia daqueles que não puderam vir hoje, estão em casa, em outros lugares. Socorre-os em suas necessidades. Te peço que o Senhor nos dê uma boa semana, cheia da tua presença, e que a segunda vinda de Cristo esteja sempre latente, esse tema sempre latente na nossa cabeça, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a viver conforme o Senhor deseja até aquele grande dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Igor.